Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no assunto fascinante, uma verdadeira batalha invisível. Vamos entender como as equipes de resgate conseguem ficar seguras em meio ao caos de um desastre. É um processo que a maioria das pessoas nem imagina que existe, mas que é, sem nenhum exagero, a diferença entre a vida e a morte. É uma pergunta que talvez pouca gente se faça, né? Como é que uma equipe, depois de entrar num lugar super perigoso, contaminado com tudo que é tipo de agente químico, biológico, até radiológico, como eles saem de lá sem levar esse perigo junto? A resposta, olha, está num procedimento extremamente detalhado. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. E o problema central, o grande inimigo nessa história, não é só aquilo que a gente consegue ver, sabe? A explosão, o vazamento. O perigo real é algo muito mais traiçoeiro, a contaminação. E é aí que entra a estrela da nossa análise de hoje, a descontaminação. E olha, isso não é só limpar, tá? É bem mais complexo. É um processo, quase uma ciência, pensado para remover, neutralizar ou, no mínimo, reduzir esses contaminantes a um nível que não ofereça mais risco. E isso vale para tudo: pessoas, equipamentos e até o próprio ambiente. E não dá para brincar com isso. As consequências de um erro aqui são gigantescas. Essa citação resume tudo, né? O foco é proteger todo mundo. O socorrista, a vítima que está sendo resgatada e, claro, o meio ambiente. Qualquer deslize pode significar espalhar o perigo e colocar toda a operação a perder. Olha que interessante essa ilustração. Para organizar a segurança, o local do desastre é dividido em 3 zonas. Pensa assim: existe a zona quente, que é o epicentro do perigo, onde o contato com o contaminante é direto. Lá longe tem a zona fria, a área segura, onde fica o posto de comando. E o pulo do gato está no meio, a zona morna. É aqui, nessa área de transição, que toda a mágica da descontaminação acontece. É a fronteira entre o perigo e a segurança. Beleza, mas para se proteger desse inimigo invisível, a primeira coisa é saber com o que se está lidando. Então vamos dar uma olhada nos tipos de agentes que essas equipes podem encontrar pela frente. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O perigo não é estático, ele se espalha. É como se ele pegasse carona. A partir do momento em que uma pessoa ou um equipamento entra em contato com a fonte perigosa, essa pessoa ou equipamento passa a ser uma nova fonte. É o que os especialistas chamam de contaminação secundária. E é por isso que o controle tem que ser tão, mas tão rigoroso. Essa frase aqui, olha, ela diz tudo. O perigo não está só no vazamento, ele está na bota do socorrista, na luva dele, na ferramenta que ele usou. Absolutamente tudo que entrou na zona quente vira um suspeito em potencial. E tudo, sem exceção, precisa ser descontaminado. Esses agentes são divididos em 4 categorias, uma sigla que o pessoal da área conhece bem: QBRN. O Q é de químicos. Pensa em cloro, amônia, coisas que corroem, envenenam. O B é de biológicos, como bactérias e vírus, que podem causar doenças e epidemias. O R é de radiológicos, que emitem radiação e são super perigosos. E o N de nucleares, que é o pior cenário possível. E claro, para cada um deles, a estratégia de descontaminação é completamente diferente. Ok, já vimos os perigos, os tipos de agentes. Agora a pergunta é: como se combate isso na prática? Quais são as ferramentas e as táticas usadas? A primeira grande escolha estratégica que a equipe precisa fazer é entre 2 abordagens. A primeira é a descontaminação física. O objetivo aqui é simples: remover o contaminante. É lavar, escovar, raspar. A outra é a química. Aqui o objetivo é mais complexo. É neutralizar o contaminante, usando uma substância que reage com ele e o torna inofensivo. A física é a mais comum, mas para agentes muito tóxicos, a química é indispensável. E tem outra decisão tão importante quanto a primeira: usar água ou não. A gente tende a pensar que lavar com água resolve tudo, certo? E a descontaminação úmida é sim super eficiente na maioria dos casos. O problema é que, para certas substâncias, usar água pode ser um erro catastrófico. Alguns produtos químicos reagem violentamente com água, podendo até causar uma explosão. Para esses casos, a única saída é a descontaminação a seco, usando pós que absorvem o perigo. E essa frase é uau! Ela resume perfeitamente o dilema. A água é o melhor aliado, até o momento em que ela vira o pior erro operacional. É impressionante, não? A mesma coisa que salva na maioria das vezes pode criar um desastre ainda maior. É por isso que saber exatamente qual é o agente químico envolvido é a informação mais valiosa de todas. É o que define toda a estratégia. Beleza, então já vimos os conceitos, os tipos de agentes, as ferramentas, mas onde tudo isso se junta?
onde esse processo acontece na prática? A resposta está no corredor de descontaminação. Pensa no corredor como se fosse uma ponte mesmo, ligando a zona quente à zona fria. É um caminho super controlado, montado ali na zona morna, com várias estações. Todo mundo que sai da área de perigo é obrigado a passar por ele. E o objetivo é um só, bem claro: garantir que nenhuma molécula de contaminação atravesse para o lado seguro. E como funciona essa passagem pelo corredor? É um ritual, passo a passo. Primeiro, uma pré-lavagem, com água limpa para tirar o grosso. Depois, vem a aplicação do agente de descontaminação, aquele produto específico. O terceiro passo é a esfregação, a parte mecânica mesmo, de escovar para soltar o que estiver preso. E por último, um enxágue final, bem abundante para não sobrar nada. Essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. A pessoa vai avançando, estação por estação, saindo do lado quente e indo em direção ao lado frio. E a legenda diz tudo: cada passo é um passo para longe do perigo. A cada etapa, uma camada de risco é eliminada, até que no final a pessoa possa entrar na zona fria totalmente segura. Bom, depois de ver todo esse processo, fica bem claro o porquê do título desta análise, né? É de fato uma batalha invisível. A grande lição que fica é esta: em cenários assim, segurança não acontece por acaso. Não é sorte. É o resultado de um planejamento que pensa em cada detalhe, de um conhecimento técnico profundo e, principalmente, de uma execução que tem que ser perfeita. Não há margem para erro. E, para terminar, fica essa reflexão. No mundo cheio de perigos que a gente não vê, não sente o cheiro, não ouve, qual é o verdadeiro valor da precisão? Depois de tudo que vimos, fica claro que a precisão é tudo. É a linha, muitas vezes finíssima, que separa a segurança de uma catástrofe. Obrigado pela companhia.